Tem um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem de tentar controlar tudo por dentro. A pessoa segue fazendo o que precisa ser feito, responde ao dia, toma decisões, continua caminhando. Mas existe uma parte da mente tentando prever o futuro antes que ele chegue. E isso pesa. Porque, quando tentamos controlar tudo, a vida deixa de ser vivida e começa a ser vigiada. O coração não descansa, a mente não silencia. Até os momentos simples ficam ocupados por perguntas que ainda não têm resposta. Talvez você esteja carregando algo assim hoje. Uma decisão que ainda não se resolveu. Uma preocupação que volta sempre. Um caminho que parece importante demais para soltar, mas pesado demais para continuar segurando sozinho. A palavra de Deus diz em Salmo 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Esse versículo não é um convite para abandonar a vida. Também não é uma frase para fingir que nada importa. É um chamado para confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não apenas o problema do momento. Não apenas aquilo que incomoda hoje. O caminho, a direção, a história em andamento. A parte que você entende e a parte que ainda parece confusa. Entregar é uma das coisas mais difíceis da fé. Porque parece que estamos perdendo o controle. E ninguém gosta de se sentir sem controle. A gente quer saber o que vai acontecer, quer antecipar respostas, quer evitar qualquer dor possível. Mas existe um ponto em que o controle deixa de proteger e começa a cansar. Ele promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete paz, mas mantém a alma em alerta. Promete solução, mas faz a gente viver como se tudo dependesse das nossas mãos. Salmo 37:5 começa com uma palavra muito simples: entrega. E talvez essa palavra seja simples de entender, mas difícil de praticar. Porque entregar não acontece só na boca. Acontece quando o coração começa a abrir mão de carregar sozinho. Entregar não significa parar de se importar. Significa reconhecer que aquilo importa tanto que precisa ser colocado nas mãos certas. Existem pesos que não foram feitos para serem sustentados apenas pela nossa força. Você continua fazendo a sua parte. Continua orando, decidindo com responsabilidade, conversando quando precisa, dando o passo possível. Mas deixa de viver como se a sua paz dependesse de ter tudo resolvido agora. O versículo continua: confia nele. E essa parte é essencial. Porque a entrega verdadeira não termina no ato de soltar. Ela continua na escolha de confiar, quando a vontade de pegar tudo de volta aparece outra vez. Às vezes, a gente entrega pela manhã e percebe à noite que já está segurando o mesmo peso de novo. Isso não significa que sua fé falhou. Significa que o seu coração está aprendendo. Algumas entregas precisam ser feitas mais de uma vez. Confiar em Deus não significa entender tudo. Muitas vezes, confiança começa exatamente onde a explicação termina. É quando você olha para a situação e diz: Senhor, eu não consigo enxergar tudo, mas eu escolho caminhar contigo mesmo assim. Existe uma diferença entre cuidar e controlar. Cuidar é fazer o que está ao seu alcance com fé. Controlar é tentar ocupar o lugar de Deus dentro da própria história. E esse lugar é pesado demais para qualquer coração humano.
Talvez parte do seu cansaço venha disso. De tentar sustentar o que Deus nunca pediu que você sustentasse sozinho. De tentar prever o que Ele ainda não revelou. De transformar cada espera em uma prova de força. Mas Deus não chama você para viver esmagado pelo futuro. Ele chama você para caminhar com Ele hoje. O amanhã não precisa estar nas suas mãos para estar seguro. Ele pode estar nas mãos de Deus. A entrega não tira a importância do caminho. Ela tira o peso de acreditar que você precisa conduzir tudo sem ajuda. Entregar é dizer: Senhor, isso importa para mim, mas eu confio que o Senhor sabe conduzir melhor do que eu. E então, vem a última parte do versículo: e Ele o fará. Essa promessa não significa que Deus fará tudo exatamente do jeito que imaginamos. Significa que Ele agirá conforme o seu cuidado, a sua sabedoria e o seu tempo. Essa é uma verdade que às vezes confronta a nossa pressa. Porque nós gostamos de imaginar como Deus deveria responder. Criamos rotas, datas, sinais e formas. Mas Deus não está preso ao roteiro que a nossa ansiedade escreveu. Às vezes, Ele muda o caminho. Às vezes, Ele muda o nosso coração no caminho. Às vezes, Ele sustenta antes de mostrar qualquer resposta visível. E nenhuma dessas formas é ausência de cuidado. Deus sabe conduzir o que você não consegue controlar. Ele conhece as curvas que ainda não apareceram. Conhece as portas que não devem abrir. Conhece também aquilo que parece demora, mas é proteção. Isso não significa que esperar seja fácil. Não significa que entregar não doa. Há momentos em que o coração queria apenas uma confirmação clara, uma resposta rápida, um sinal que encerrasse a ansiedade de vez. Mas, enquanto a resposta não vem, existe algo que Deus pode fazer dentro de nós. Ensinar o coração a descansar sem exigir controle absoluto. E esse descanso também é um milagre. Talvez hoje você não precise resolver a vida inteira. Talvez o passo mais importante seja reconhecer o que tem pesado demais e dizer com sinceridade: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Essa oração simples pode ser o início de uma entrega verdadeira. Não precisa ser bonita, não precisa ser longa. Deus não espera uma frase perfeita. Ele acolhe um coração sincero. O caminho entregue a Deus não fica perdido. Pode passar por silêncio, por espera, por mudanças que você não planejou. Mas não está fora das mãos dele. E se está nas mãos dele, ainda existe cuidado. Agora, vamos orar. Senhor, nós entregamos a Ti o nosso caminho. Entregamos aquilo que temos tentado controlar por medo. Entregamos as preocupações que ocupam a mente e os pesos que cansam o coração. O Senhor conhece o que estamos vivendo. Conhece as decisões que nos preocupam, as respostas que esperamos e as partes da nossa história que ainda parecem incertas. Nada está escondido de Ti. Ensina-nos a entregar de verdade. Não apenas com palavras, mas com um coração que aprende a descansar no Teu cuidado. Mostra-nos o que está ao nosso alcance e dá-nos paz para confiar no que pertence ao Senhor. Livra-nos da ansiedade que tenta ocupar o lugar da fé. Livra-nos da pressa que nos faz agir sem ouvir a Tua voz. Livra-nos do medo de perder o controle, quando o que realmente precisamos é confiar mais em Ti.
Conduz o que ainda não conseguimos enxergar. Cuida das partes do caminho que parecem confusas. Sustenta o nosso coração quando a espera ficar pesada e lembra-nos que não estamos caminhando sozinhos. Quando tivermos vontade de pegar o peso de volta, chama-nos novamente para a tua presença. Quando a mente tentar prever tudo, ensina-nos a respirar e confiar. Quando a insegurança crescer, fortalece a nossa fé. Senhor, nós não queremos viver guiados pelo medo. Queremos caminhar contigo, mesmo sem ver toda a estrada, mesmo sem entender cada detalhe, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Que o nosso descanso não dependa de termos tudo resolvido. Que a nossa paz esteja firmada na certeza de que o Senhor está conosco. Nós entregamos o caminho, a ansiedade e o controle que nos cansou. Recebemos pela fé a verdade de que o Senhor sabe conduzir. Conduz a nossa vida com amor. Conduz nossas escolhas com sabedoria. Conduz nossos passos para mais perto da tua vontade. Amém. Antes de terminar, guarde isso no coração. Entregar não é abandonar o caminho. É parar de carregar sozinho o que Deus sabe conduzir. Você pode continuar caminhando, mas não precisa caminhar como se estivesse só. Talvez nada mude imediatamente do lado de fora, mas alguma coisa pode começar a mudar por dentro quando você abre as mãos. A entrega não resolve tudo em um segundo, mas devolve ao coração um lugar de descanso. O futuro não precisa estar sob o seu controle para estar seguro. O caminho não precisa estar todo claro para estar nas mãos de Deus. Existe cuidado até nas partes que você ainda não consegue entender. Hoje, faça o que está ao seu alcance. Ore antes de decidir. Dê o próximo passo com honestidade. E aquilo que ultrapassa suas forças, entregue ao Senhor. Não como quem desiste, mas como quem confia. O caminho entregue a Deus não fica perdido. Deus sabe conduzir o que você não consegue controlar. Se essa palavra falou com você, se inscreve aqui no canal. Te espero na próxima palavra do dia.